Eu sou o Dr. Zé Bento. E eu sou o Fernando Rocha. E nós estamos juntos para trazer para você mais informações sobre a saúde óssea. A saúde dos ossos. A gente vai entender a importância dessa relação dos nossos ossos com os nossos músculos, né, doutor? Mais de 200 mil pessoas no ano morrem por osteoporose, fratura do fêmur. E cuidar dos ossos é mais ou menos como ter uma caderneta de poupança para a gente ir usando ao longo da vida, com a saúde dos ossos firmes e fortes, né? Você vai ver tudo isso daqui a pouquinho no Tudo Bem. Hoje estamos num lugar muito especial, não, Estamos Fernando? começando mais um programa Tudo Bem, em um lugar que eu diria que faz parte do coração do Dr. Zé Bento. Faz. Aqui no Jardim América foi a primeira clínica, 20 anos atrás. Pegamos essa casa aqui, estava completamente destruída, eu tive que trocar telhado, forro, foi O senhor uma me subiu, reforma... fez tudo? Não. Eu precisava trabalhar para pagar. Mas o fato é que a casa é linda, fica aqui na Avenida Brasil, a pioneira das clínicas, e a gente está muito feliz gravando aqui. É muito gostoso. E vamos falar também de um tema que estamos tratando pela primeira vez, porque pela primeira vez temos um ortopedista no nosso Tudo Bem. Exatamente, temos a honra de ter a participação do Dr. Guilherme, ortopedista lá da Cidade Jardim, e que nós já gravamos lá na Cidade Jardim. Já gravamos. Linda aquela Sim, clínica também muito né? bacana, muito legal. Muito linda. Doutor Guilherme vai falar conosco sobre a saúde dos ossos, tão importante essa questão. É engraçado, né? Porque ninguém dá muita importância para osso. Osso, todo mundo acha que é uma coisa mais estática, né? Porque quando você morre, o que fica? Só o osso. Você abre o caixão dali há 10 anos, tá lá o osso. Você fala, bom, isso aqui já estava assim. Mas não, o osso se transforma demais durante a vida. Por isso, nós precisamos aprender mais sobre os ossos aqui. Por isso que estamos aqui com o Dr. Guilherme. Como que é a formação óssea? Como que funciona, Guilherme? Legal, obrigado. O grande detalhe que a gente tem é quando que a gente vai se preocupar com os ossos? Geralmente quando alguém quebra na família. Aí que a gente vai ligar a atenção para os cuidados que a gente precisa ter. E se a gente for pensar, falando sobre o nosso esqueleto, ele começa a ser formado dentro da barriga da mulher. Na nossa mãe ainda. Então, ali que a gente começa a desenvolver. E dali para frente, a gente precisa tomar muitos cuidados. Então, eu sempre falo que o osso é como se fosse a nossa poupança para aposentadoria. A gente vai conseguir formar ele no início da nossa infância e começo da fase adulta. Por isso que a importância de ter hábitos saudáveis é muito grande. Com atividade física, que é uma das coisas que mais vai implicar na construção óssea. Se estimular. A gente precisa dar impacto. O nosso esqueleto ele precisa entender que eu dou impacto para fortalecer ele. Quando ele fortalece, eu crio um estoque. E aí a gente vai ter esse estoque para utilizar durante a nossa vida. Por muitos momentos na vida, o osso está sempre se remodelando. Alguns momentos a gente consegue formar mais osso do que reabsorver, isso na fase da infância, adolescência e início da fase adulta. E depois, quando a gente vai ali até uns 45, 50 anos, há um equilíbrio disso. A gente forma a mesma quantidade que reabsorve. E na fase final adulta, aí a gente reabsorve muito mais. Entendi. Agora, vamos supor que, então, não tivemos essa orientação, então até 20 anos... Estamos tendo isso agora. Estamos tendo isso agora, nossos ossos são fracos. Temos 50 anos de idade e os ossos são fracos. Tem como reverter isso aí? Nunca é tarde para começar. A gente precisa iniciar o cuidado. E é a mesma coisa que muitas vezes acaba esquecendo, por exemplo, o cuidado com a musculatura. Que é o embrulho do osso. É o que está em volta. Por muito tempo achou-se que não havia uma comunicação entre osso e músculo. Hoje a gente já sabe que desde a parte de bioquímica e fisiologia eles andam lado a lado. Né? E aí quando a gente começa a perder músculo, junto a gente perde o osso. Doutor, mas olha só, a gente está falando do desenvolvimento e do crescimento dos ossos. Isso acontece durante uma fase da vida. Depois, quando a gente chega ali, né, em algum momento, eles param de crescer.
mas essa evolução continua pelo fortalecimento deles? Eles precisam de nutrientes, eles precisam de ficarem com mais solidez, e essa atividade física é que vai ser responsável por isso? Sem dúvida. O que a gente mais precisa é procurar ter um estilo de vida saudável. Corrida. Corrida é um dos exercícios que mais vai ter estímulo para formação óssea. Para os ossos. Caminhada também? Caminhada já ajuda demais. Em torno de 30 a 40 minutos, a gente já tem um benefício. É o impacto. É o impacto. E aí que muitas vezes a gente fala o problema de alguns exercícios na piscina. A natação, a gente estimula o músculo, a gente estimula o equilíbrio. E isso vai acabar ajudando para a prevenção de quedas, sem dúvida nenhuma. Melhora o desempenho da pessoa. Mas não vai ter tanto impacto no osso. Entendi. E musculação? Musculação é demais. Doutor Zé Bento é fã de musculação, né, doutor? Você vê, né? 6h15, confere lá no Instagram do doutor. 6h15 tá lá. Tá vendo como ele Rato joga? de academia, não sai da lanchonete, doutor. Mas eu acho que musculação é vida, eu acho que músculo é vida. Esse exercício de musculação também, puxar o peso, também fortalece os ossos? Já tá falando existe do impacto. um benefício com a contração muscular. Porque o músculo, ele tem a origem no osso e a inserção no osso. Então, todo esse estímulo do movimento, da contração muscular, ele também vai ter um benefício na formação óssea. E é muito interessante que a gente fala de atividade física. Eu vi uma vez o Schwarzenegger falando num podcast e ele falou assim, academia é igual banho, você tem que ir todo dia. A gente precisa manter esse cuidado todo dia. O seu corpo, ele não sabe que é sábado, ele não sabe que é domingo. É o seu hábito, a sua rotina que acaba impactando nisso. E o que é o mais importante? Por muitas vezes a gente pega alguns pacientes no consultório que, puxa, eu nunca fiz atividade física. Será que vale a pena eu começar agora com 60 anos? Todos os estudos mostram para nós que há um real benefício e em curto prazo. A gente não precisa ser aquela pessoa que, puxa, eu fiz academia a minha vida inteira. Ótimo! Só que a gente sabe que isso não é a maioria das pessoas. Por muitas vezes a rotina de trabalho torna um pouco mais difícil conseguir ir numa academia ou não, mas que vá a primeira vez. Exato. Agora, esse primeiro passo é importantíssimo. Mas, Guilherme, é ingrato, né? Porque você pode fazer a vida inteira. Se você para uma semana, 2 semanas, pronto. Aquele músculo murcha, que é uma coisa. Mas existe a memória muscular, né? Quer dizer, volta muito mais rápido. Mas é o que o Schwarzenegger falou, quer dizer, é como banho, tem que fazer todo dia. Vi um artigo, um estudo que teve em Harvard, muito interessante, que mostra que cada hora que você faz atividade física na sua vida, você ganha 3 horas na sua longevidade. Você vê que, do jeito que está, eu acho que eu já vou morrer com 150 anos, viu, filho? Você vai ter que me aguentar muito tempo no Instagram, aqui. O que está lá no Instagram tá uma vida muito longeva. Se for por esse estudo... muito bacana. Agora, doutor Guilherme, importante a gente falar dessa associação entre músculo e osso, porque quando a gente perde massa muscular, a gente está perdendo também a proteção desse embrulho tão precioso para os ossos. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa também que a gente acaba perdendo, a musculatura ela tem um efeito protetor na articulação. Quando a gente não tem um músculo bem desenvolvido, há uma sobrecarga articular e numa pessoa que já tem algum início de uma artrose, alguma coisa, pode levar a uma inflamação articular, trazer muita dor, isso gera uma incapacitação, a pessoa ela vai ter uma dificuldade para caminhar, diminui força e aí é um ciclo vicioso para diminuição de qualidade de vida. Né? E o que eu sempre falo, daqui 20 anos, a gente vai agradecer o que começou a fazer hoje. Olha, se existe uma unanimidade entre os médicos, é a atividade física. Sim. Não existe outra unanimidade. Tem dor de cabeça, um médico vai falar para tomar dipirona, o outro vai falar para paracetamol, o outro vai falar... Não existe uma unanimidade, mas atividade física
todas as especialidades falam para fazer, até oftalmologista. Até oftalmologista, exatamente. Bom, a gente vai continuar falando com o doutor Guilherme, mas agora chegou a hora de um quadro, doutor. Prosa de consultório. Gosta muito também. Não, mas prosa de consultório é muito interessante, porque são certas coisas que você só sabe através do médico. Particularidades do consultório médico. Vamos acompanhar. Hoje eu vou falar sobre um caso de uma paciente muito querida que eu acompanho no consultório, que ela tem uma doença crônica, ela vive com HIV e tomava um remédio que o uso crônico desse remédio teve como efeito colateral uma alteração no rim dela que fez ela desabsorver e eliminar fósforo, cálcio pela urina, e isso foi desmineralizando os ossos dela. Ela chegou para mim uma condição de fraqueza muscular, sem conseguir andar, com muita dor, e aí a gente identificou a causa, viu que esse osso estava desmineralizado, e aí identificamos, trocamos a medicação que estava causando tudo isso, suplementamos adequadamente com cálcio, calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, e a paciente foi melhorando aos pouquinhos. E esse é um exemplo de como muita coisa pode interferir na nossa saúde óssea, desde alimentos, medicações, e é um caso muito gratificante porque a gente mudou a vida da paciente, chegou sem conseguir andar praticamente, e com a suplementação adequada, tratamento correto, a gente conseguiu mudar a qualidade de vida da paciente. Bom, já falamos sobre os ossos, como são formados os ossos, como conservar esses ossos saudáveis. Agora nós vamos falar da outra parte do problema, que é da doença, a doença óssea. Qual que é a doença óssea mais frequente no nosso meio? É uma doença silenciosa, que é responsável por 200 mil mortes por ano. Pra você ter uma ideia, câncer de mama mata 65 mil mulheres por ano. E osteoporose, que é o que nós vamos falar agora, mata quase 3 vezes mais. É engraçado que, se você perguntar para a mulher assim, você prefere ter câncer de mama ou osteoporose? Ela fala osteoporose, lógico. Mata muito mais do que câncer de mama. É engraçado isso. 10 milhões de pessoas convivem com a osteoporose e apenas 20% sabem do diagnóstico. Isso torna o problema ainda maior, doutor. É um grande problema porque, como o doutor Zé Bento falou, é um problema que é silencioso. A gente não tem uma manifestação. Por muitas vezes, vai ter a fratura e nem sequer o diagnóstico o paciente recebe. Há uma grande falha e isso precisa ser corrigido. Por quê? Eu acredito que, por muitas vezes, um pouco de falta de costume em lidar com esse tipo de paciente. Porque é uma coisa que... O grande problema, no mundo estima-se que a cada 3 segundos aconteça uma fratura por osteoporose. Então, de 3 em 3 segundos, alguma pessoa sofre uma fratura. E conforme essa pessoa tem a primeira fratura, se não há o alerta para diagnóstico e um tratamento correto, essa pessoa ela vai acabar tendo outras fraturas. E é uma doença reversível. Controlável. Conseguimos controlar, a gente melhora os parâmetros de densitometria, a gente consegue ter uma terapia assertiva, né? E o melhor de tudo, é um problema de saúde totalmente prevenível. Hoje em dia, quando a gente fala de prevenção, é o melhor caminho para qualquer tratamento. Mas, para a osteoporose, há um conceito que, se eu não conseguir evitar a primeira fratura, que eu evite as próximas. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é um exame que é muito simples. É um exame de densitometria. Nós temos vários aparelhos de densitometria no Brasil hoje em dia, né? É um exame que é baixíssima a exposição à radiação, é menor do que um raio-x de tórax, por exemplo. É um exame que é muito seguro. A única contraindicação que a gente tem para o exame é a gestação. Fora isso, a gente pode fazer, né? E é um exame que ele é o padrão ouro que a gente chama, né? Um exame que é rápido de fazer, não é um exame muito caro de ser feito, né? E ele vai nos ajudar muito. Agora, você me fala que a doença é silenciosa.
que ela não dá sintoma. Só, às vezes, o primeiro sintoma é a fratura. Então, todo mundo tem que fazer densitometria. Todo mundo. A pergunta é, quando ir ao médico? Essa é a pena, porque quando os guidelines foram feitos, não existiam tantos aparelhos de densitometria. Então, a orientação era homens a partir dos 70 anos, mulheres a partir dos 65 anos, a não ser que tenha algum fator de risco. E quando a gente vai abrir na mesa os fatores de risco, a gente vai atingir quase todas as populações. Todas as pessoas, e aí elas baixamos têm... essa idade. E aí a gente precisa trazer mais cedo. É mais ou menos a gente falar para um cardiologista como, olha, você só vai dosar o colesterol no sangue do seu paciente se ele tiver um infarto. Olha que coisa maluca. A gente tem uma patologia que mata mais do que o câncer, que gasta-se infinitamente mais do que o tratamento do câncer e, o que é o pior de tudo, quando a gente pega uma fratura de fêmur no idoso, a gente divide a estatística assim, 1/3 vai morrer ou no hospital ou no primeiro ano, o outro terço fica com algum grau de dependência. Quantas famílias a gente vê que a filha parou de trabalhar para cuidar do pai ou da mãe, né? E 1/3 volta a fazer o que fazia antes. É claro, esse 1/3 que volta a fazer o que fazia antes é 1/3 que ele já tinha uma atividade, ele já tinha uma autonomia. Ele acabou tendo a infelicidade de ter a fratura. Aquela poupança que a gente falou no primeiro bloco. Que a gente falou atrás. A importância de ter esse cuidado, da gente conseguir construir um bom estoque de osso, um bom estoque de músculo, para que a gente tenha uma autonomia para um bom envelhecimento. E quando a gente fala de qualidade de vida, essa autonomia é importantíssima. A gente precisa que o idoso saia de casa. O Brasil, infelizmente, ele tem uma cultura que o idoso fica dentro de casa trancado. E por incrível que pareça, dentro de casa é onde tem as maiores armadilhas. A gente tem o tapete, a mesinha de centro. Bem intencionadas ali, casinha arrumada. Aquela casinha da avó que ela guarda todos os presentes de todo mundo. É muito bonitinho, mas aquilo é um monte de armadilha. Então a mesinha que está no centro, coloca no canto, o tapetinho, aquela passadeira que ela fez a vida inteira, tira aquilo de lá. Às vezes a luz, uma luz muito baixa, não tem uma luz no corredor, uma luz noturna, muitas vezes previne uma queda do chinelo, né? Chinelinho adequado. Que não está preso no pé. Isso é uma coisa que são cuidados básicos. Muitas vezes, aquelas barras de segurança que tem no banheiro, né? As famílias elas acabam instalando só depois de ter uma fratura. Então, essa prevenção, por muitas vezes, eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais de alerta. Né? Ainda vai acontecer muito isso. O mais importante essa mensagem que a gente precisa deixar é a prevenção e fazer densitometria. Fazer densitometria em todo mundo. Eu faço de rotina em Qual a idade, os doutor, pacientes. recomendada? Então, o senhor falou que 70 está muito tarde. Pode baixar isso para pelo menos 50 anos, a gente já vai ter. E se tiver algum caso que você tenha uma suspeita de uma osteoporose secundária, pode abaixar para mais cedo ainda. Tá. O caso é que pai, mãe, avô... Problemas de doença de tireoide, usos de algumas medicações, por exemplo, corticoide, algumas outras terapias. Qual a relação de tireoide e osteoporose? Ela acaba mexendo, lembra aquele ciclo de formação e reabsorção óssea? Ela acaba tendo uma interferência. Eu acabo não conseguindo formar tanto osso e reabsorvo um pouco mais. Né? E sem contar as mulheres na menopausa. Exato. Hoje em dia a gente está vendo, estamos vivendo uma epidemia de menopausa precoce. Verdade. E quantas pessoas a gente vê que estão ali numa menopausa sem ter sequer feito uma densitometria? Agora é importante a gente dizer também que homem também tem osteoporose. Homem também tem osteoporose, estima-se que 20% dos homens tenham, só qual que é o problema do homem? O homem não se cuida. E muitas vezes esse homem não se cuida, quando ele tem uma fratura, o homem morre mais do que a mulher. Porque a saúde dele não está bem controlada. Né? Você já fez densitometria? Eu já fiz. Tá bem tudo os ossos? certo. Tá uma maravilha, doutor. Tá tudo bem. Uma verdadeira máquina de ossos. Vamos ver até quando funciona. Minha poupança, né? Temos que fazer isso, né? Mas precisa continuar estimulando. Claro, senão estimulando. perde.
musculação, perde. corrida. Muito bem. Doutor, queremos te agradecer muito. Eu que agradeço. Contribuiu bastante com as informações. Tem que voltar mais vezes aqui. Estamos sempre de Muito portas interessante, abertas. né? Muito interessante. Falar Tem mais muita sobre coisa isso, a né, dizer doutor? pra gente. É. É isso aí. E E agora nós vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Esse é ótimo também. Esse também é Esse muito é muito legal. bom. Quem tem osteoporose não pode fazer atividade física? É um mito. Muita gente pensa que por ter osteoporose, ter uma fragilidade óssea, a pessoa com essa doença não pode fazer atividade física, mas é totalmente o contrário. O músculo tem que ser utilizado. Na hora que a gente tensiona o músculo, que dá o estímulo para o osso funcionar, é que ele entende que ele tem que ficar ali e que a reabsorção que acontece na osteoporose não pode acontecer. Então eu estimulo sim os pacientes que têm osteoporose a fazerem atividade física, principalmente uma atividade física resistida que precise usar o músculo e, consequentemente, o osso. Claro que a pessoa tem que ter alguns cuidados. Então, não pegar uma carga além da sua capacidade física, se possível, ser monitorado com um profissional da saúde e fazer tudo de acordo com o que aguenta. Muito bem, Doc. Agora continuamos falando da saúde dos ossos. Então, a gente já sabe que precisamos estimular os ossos para que eles cresçam. Aprendemos sobre isso. Mas será que é só isso? Porque tem pacientes que eu vejo no dia a dia, elas fazem atividade física diariamente, mas o osso não cresce. O que pode estar faltando? Por isso que nós estamos aqui com a nutricionista a Carol Fraile. Falei certinho, né? Falou. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Alegria nossa. E a gente tem que falar sobre alimentação, né? Que é Sim. super importante. Sim. Então, quando a gente fala em saúde óssea, a gente tem que pensar nos alimentos fontes de cálcio. Não só eles, mas outras vitaminas também são importantes nesse momento. Então, a vitamina D também, porque ela ajuda na absorção de cálcio. A gente também tem a vitamina C, que ela ajuda na produção de colágeno tipo 1 e tipo 2. A gente também não pode esquecer do magnésio, do manganês, K2 é importante. Então, magnésio, vitamina K2, Isso. vitamina D, cálcio e vitamina C. Isso. Então, o que você faz, só consegue na alimentação? Não, a gente consegue na alimentação, mas algumas dessas vitaminas a gente não consegue grandes quantidades. E aí, havendo necessidade de suplementação. Mas, Carol, tem um exagero também quando a gente fala de suplementação, né? E quem vai orientar isso é a nutricionista, né? Sim, perfeitamente. Alguns alimentos a gente consegue. Então, cálcio. A gente consegue bastante cálcio nos derivados de leite, né? O leite e derivados. Então, a gente consegue suprir isso, mas algumas pessoas não têm grandes quantidades, né? Não ingerem grandes quantidades desses alimentos. Quando a gente não ingere grandes quantidades desses alimentos, a gente tem que suplementar. Por isso que o nome diz suplemento. Então, quando eu não consigo isso na alimentação, eu tenho que suplementar esse paciente para ele atingir as suas necessidades diárias recomendadas. Carol, mas o leite é imbatível, né? Sim, o leite é O que imbatível. o leite tem de cálcio... Isso a gente precisa mais ou menos de 1.000 miligramas de cálcio por dia. Um copo de leite, ele tem 300 miligramas. Você não vai tomar 3 copos de leite por dia. Ninguém toma. Tem 3 gente que copos, toma. né? Ou a gente consegue em queijo e derivados, mas não é todo mundo que consegue Sim. isso. Não, mas tem gente que não pode tomar leite. Sim, e aí a necessidade de suplementação. A gente tem alguns alimentos que são fortificados com cálcio, mas mesmo assim a gente não consegue atingir. Por exemplo, Leites vegetais. Então a gente encontra isso no mercado, leites vegetais fortificados com cálcio. já tomou, né? doutor? Leite? Já, muito gostoso. De aveia, de arroz, Jura? de amêndoa. Leite de arroz? Leite de arroz. É bem aguadinho. A gente mas também é- tem as pessoas que são intolerantes, né, à lactose, então também não É, consegue absorver. exato. Pois né, então. o E o cálcio. queijo? O queijo também, grandes Por fontes isso de que em cálcio. Minas tem pouca gente com problema de deficiência de cálcio. Porque o queijinho tem toda hora. Sim, perfeito. A vitamina D é uma das vitaminas que a gente já não consegue tanto na alimentação. Né? Na verdade, o Dr. Benjamin sabe, a maioria das pessoas, da população, Aí é só. é deficiente de vitamina D. E a vitamina D ela é importantíssima para a absorção de cálcio. Sim. Então, haver necessidade de suplementação. Tanto adultos como jovens e idosos, a gente consegue
a deficiência de vitamina D. E aí vem a necessidade de suplementação dessa vitamina. Vitamina D a gente consegue com o sol, metaboliza com o sol. Isso, mas ninguém fica no sol. Ninguém, é impressionante. É muito difícil. Não, mas aí, de novo, a gente esbarra no exagero da suplementação, né? Porque quando a gente vai na farmácia, tá ali na prateleira baixa, ali, várias opções de suplementação. Não pode. Você tem que fazer uma suplementação, mas sob orientação médica, uma nutricionista, uma pessoa que entenda para aquilo que você tem necessidade. Porque senão você corre o risco de, primeiro, ficar tomando uma quantidade insuficiente. Segundo, ficar tomando vitamina que você não tem. Sobrecarrega o fígado, né? Sim, na verdade, quando você compra esses suplementos prontos, ele é feito para uma população em geral, ele não é feito para você, para o indivíduo. Então é esse que é o problema. Ou você pode, né, intoxicar esse paciente com exageros, ou faltar. Ou seja, ele está deficiente, ele precisa de mais, mas ele toma muito pouco, a dosagem dele é pequena. Então, esses suplementos prontos, ele não é específico para uma pessoa, né? Para uma população em geral. A gente sempre fala hábitos, sobre planejamento. Planejamento não adianta e disciplina. Para o sucesso é de planejamento e disciplina. Aí a gente consegue o magnésio, consegue todos esses complementos aí que você falou. O magnésio, o manganês, o silício, todos esses a gente consegue em fontes de frutas, verduras e legumes, principalmente verduras escuras. Lógico que a dosagem e quantidade é pequena, você precisa de uma grande quantidade, mas as frutas, verduras e legumes são boas fontes de vitaminas e minerais. Isso tem que ser inserido diariamente na alimentação do indivíduo. É muito importante. Aquela coisa da dieta colorida, né? Do prato colorido. Isso é importante para a gente absorver. Porque, na verdade, não adianta a gente preocupar com uma dieta específica para os ossos. Se a gente diversificar, se a gente tiver esse planejamento, a gente vai estar cuidando do corpo todo, né? Perfeito, é isso aí. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa alimentação. E a suplementação também pode ser de forma injetável, né? Sim, sim. A forma injetável a gente tem uma melhor absorção. Então a gente tem na forma bioral ou injetável, intramuscular ou venosa. Então isso vai depender muito de como esse paciente absorve. De forma injetável a gente absorve muito mais rápida essa vitamina. E tem a facilidade, né? Você não vai tomando esse suplemento todos os dias. A injetável, às vezes, uma vez a semana já resolve o seu problema, né? Então isso vai depender muito da disciplina do paciente, a forma como que ele vai tomar, como que ele quer. Então a forma injetável acaba sendo facilitadora nesses aspectos. No bloco anterior, né, nos 2 blocos anteriores, a gente conversou com o Dr. Guilherme, ele falou dessa famosa poupança que a gente tem na nossa imunidade, na saúde dos ossos também. Em que momento a gente começa essa poupança nutricional também? Desde que você nasce, desde que você é na barriga. Então eu falo que a mãe já é responsável pelo bebê, que é epigenética. Então tudo que a mãe come já passa para o bebê. Então isso começa já pela alimentação da mãe e vai se construindo, é para o resto da vida. É igual na atividade física. Atividade física, eu falo com meus pacientes que não é que nem trabalho, você tem que trabalhar, você tem que ter, né, uma disciplina e uma responsabilidade. Então, não é opção. Você tem que fazer atividade física. A alimentação também são escolhas. Então, você é o que você come, mas você é o que sua mãe comeu, o que sua avó comeu, que é epigenética. Sempre consulte uma nutricionista para orientação alimentar, para evitar, por exemplo, a osteoporose, a osteopenia, evitar um infarto do miocárdio, evitar câncer. Sim. Hoje nós temos vários alimentos que sabemos que são cancerígenos e que tem alimentos que evitam o câncer. Se a gente parar para pensar hoje, né, tudo na área da medicina envolve alimentação. Tudo. Câncer, coração, osteoporose, hormonal. Enxaqueca. Tudo. Tudo, todos hoje os médicos se falam em alimentação. Pontos de convergência, todos têm. Né? Tudo. Muito bem. Quero te agradecer muito, dizer que Obrigado, você é sempre Carol, bem-vinda, Carol. Muito bom. Volte sempre, volte outras vezes. Valeu. Obrigada. Que temos, Doc? Agora, que exame é esse? Vamos ver. Hoje nós vamos falar sobre um exame que é a densitometria corpórea total. É um exame bem simples de ser feito, uma máquina igual a essa, um aparelho de densitometria, e é um exame muito importante na nossa rotina, porque através dele nós vamos conseguir saber como está a qualidade da nossa composição corporal. A gente consegue separar bem o que é músculo, o que é osso e o que é gordura. Isso é importantíssimo, porque 2 pessoas com o mesmo peso podem ter composições corporais diferentes.
uma com mais musculatura e outra com mais gordura. E esse exame nos auxilia muito desde pessoas que querem fazer um acompanhamento para a prática esportiva, para ganhar um pouco mais de músculo, uma melhora na composição corporal, e também para aquelas pessoas que acabam estando um pouquinho acima do peso, para poder avaliar como que está essa relação. Além disso, esse exame também traz para nós quanto que eu gasto de caloria durante o meu dia, para justamente auxiliar no planejamento nutricional e auxílio na perda de peso. Nosso programa fica por aqui. Mas a gente também volta por aqui sempre, te esperando, com informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Isso, curta, divulgue, Isso. compartilhe e lembre-se, tá tudo bem.